Hoje temos a honra de receber na FEUC o professor António Sampaio da Nova, personalidade académica e cívica de primeiro plano na sociedade portuguesa e no mundo de língua portuguesa, cujos pensamentos sobre a universidade, a ciência e o ensino muito admiramos. Creio que dificilmente encontraríamos um convidado com a experiência e o prestígio do professor António Sampaio da Nova para partilhar connosco uma reflexão sobre o presente e o futuro da faculdade da universidade. O título da conferência supõe algum pessimismo, mas o conhecimento prudente faz-se de perguntas abertas e por vezes provocatórias. Generosamente, o professor Sampaio da Nova aceitou vir a Coimbra neste dia para proferir a conferência de encerramento dos 50 anos da Faculdade de Economia, uma escola onde a universidade e o ensino superior em geral sempre se pensaram de forma crítica e atenta aos dilemas éticos que a sociedade e o mundo nos colocam. Estamos muito gratos pela sua presença. António Sampaio da Nova nasceu em Valença do Minho, em 1954. Descendente do historiador minhoto Alberto Sampaio, historiador e etnógrafo, depois da instrução primária que fez em Caminha, na escola pública, e concluiu já em Oeiras, onde a família se instalou em 1964, aos 16 anos veio para Coimbra para jogar futebol na académica e estudar matemática na universidade. Jogava-se futebol e estudava-se. Na Briosa foi apenas juvenil e júnior, mas houve quem reconhecesse o seu talento. Já há pouco houve aqui alguns encontros dessa geração e por pouco não se transformou num ídolo do futebol. Ainda há pouco referiu que passou ao lado de uma grande carreira, imagino que sim. Na nossa cidade, também sua até hoje, viveu na República 5 de Outubro. Num período de intensa politização do movimento estudantil, envolveu-se nas lutas académicas e, além do futebol, dedicou muito o seu tempo ao teatro universitário no TEUC. A paixão pelo teatro não lhe recomendou que terminasse a licenciatura em matemática e em 1973 ingressou na Escola de Teatro do Conservatório Nacional em Lisboa com uma bolsa da Gulbenkian. Foi através do teatro que chegou à formação de professores e aos temas da educação. No 25 de Abril e nos anos do PREC teve uma intervenção política muito ativa e sempre desassombrada, seja na LUAR, seja em iniciativas de cidadãos independentes no âmbito de autarquias locais, cuja autonomia democrática então despontava. Nos anos seguintes, de 77 a 79, deu aulas em Aveiro, no magistério primário, e na cidade da Ria entregou-se outra vez ao teatro e organizou, com o Carlos Fragateiro, os encontros internacionais de teatro e educação, que ainda hoje são lendários. Uma vida plena de experiências, o que certamente explica a personalidade vibrante do pedagogo e o perfil interventivo, sempre crítico, do futuro reitor. Doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra e doutorado também em História Moderna e Contemporânea pela Sorbonne, mais tarde, é professor catedrático da Universidade de Lisboa e atualmente reitor honorário da mesma instituição. A sua investigação, muito reconhecida, como se sabe, incide nas áreas da História da Educação, Educação Comparada e Formação de Professores. Dos anos mais recentes, limito-me a evocar os aspectos principais do seu currículo. Entre 96 e 99, foi consultor do presidente Jorge Sampaio na área da educação. De 2000 a 2003, foi presidente da International Standing Conference for the History of Education. Em 2002, foi convidado para vice-reitor da Universidade de Lisboa pelo carismático reitor José Barata Moura e foi eleito reitor em maio de 2006. Entretanto, foi reeleito em março de 2009 após a sua demissão do cargo no contexto da reforma estatutária da Universidade. De 2012 em diante, em cooperação com o reitor da Universidade Técnica de Lisboa, António Cruz Serra, promoveu e liderou o processo de fusão da Universidade Clássica com a Técnica, que deu origem à Universidade de Lisboa no seu figurino atual, como sabemos. Manteve-se reitor da Clássica até à conclusão do processo de fusão em julho de 2013. Nos anos seguintes, desempenhou diversos cargos consultivos de grande prestígio e recebeu títulos honorários em universidades de vários países. Em 2014, esteve no Brasil, numa missão internacional da Unesco, junto do governo, como professor visitante também na Universidade de Brasília, da qual é doutor honoris causa desde 2015. Entretanto,
Outras universidades o distinguiram com o mesmo título honorário e foi professor visitante em diversas universidades estrangeiras. Como todos recordamos, apresentou-se como candidato independente às eleições presidenciais portuguesas de 2016, nas quais obteve mais de 1 milhão de votos. Desde junho de 2022 é membro do Conselho de Estado, eleito pela Assembleia da República em representação do PS para a 15ª legislatura, que agora termina, como se sabe. Senhor Reitor, caros colegas, a ideia de encerrarmos o programa de comemorações dos 50 anos da FEUC com uma conferência capaz de abrir horizontes sobre a missão pública da Universidade e capaz de interpelar o sentido do trabalho que fazemos, cada vez mais intenso e aprisionado numa série de requisitos de excelência que o tempo tem vindo a questionar, não resulta de qualquer presunção, mas da necessidade de fazermos perguntas e de projetarmos o futuro, não apenas da faculdade, mas também da Universidade. Bem-vindo, professor António Sampaio da Nova. Obrigado. Muito obrigado, Álvaro Carrilho, por esta apresentação detalhada. Eu estava a dizer que estava tudo certo, o que é raro. Normalmente, se a gente vai às Wikipédias e outros lugares, uma grande parte são erros. Portanto, agradeço muito esta apresentação e, como todos perceberam, a única coisa relevante foi mesmo o meu tempo na académica. Foram episódios marginais ou complementares. Peço desculpa. Estava a dizer que é um tempo marcante e um tempo que eu recordarei, obviamente, para sempre, o tempo da académica. Muito obrigado, pois, por esta apresentação. Cumprimento o professor reitor da Universidade de Coimbra, professor Amílcar Falcão. É um prazer voltar a estar aqui consigo, bem como o reitor de Coimbra do meu tempo, não é? O Fernando Seabra Santos. Coincidimos em muitas das coisas de que vos vou aqui falar há 16, 17 anos, não é? Mais coisa, menos coisa, não é? É um grande prazer estar convosco. Já perceberam que a minha voz não está famosa, mas desde há 24 horas tenho estado a tomar todas as coisas que me dizem para tomar. Uns é mel, outros é limão, outros é outras coisas. Tenho tomado tudo, não é? E, portanto, alguma coisa terá funcionado e espero conseguir chegar ao fim desta minha conversa convosco neste vosso cinquentenário e quero dar-vos, obviamente, os parabéns por estes 50 anos, uma faculdade que nasce num tempo muito importante de transformação do sistema educativo português, não só na área das universidades, mas também na área da educação, 1973, e acabei de saber que o primeiro curso é um curso particularmente marcante desta faculdade, que deu importantes personalidades ao país, e por isso a todos os meus parabéns e o meu reconhecimento. Na verdade, hoje tentarei deixar-vos apenas uma ideia. E se calhar já não é pouco, não é? Um apontamento muito simples, não é? E na verdade vão ver que desde o princípio até ao fim andarei sempre à volta da mesma ideia, não é? Sobre a universidade do futuro ou sobre o futuro da universidade. E esta ideia, aliás, em parte já abordada no momento do lançamento do livro do Fernando Seabra Santos, Palavras Ditas, esta ideia desdobra-se em duas palavras que eu vos peço para guardarem no espírito: o tempo e a diferença. Estas duas palavras, o tempo e a diferença, são a chave do que tenho para vos dizer. E se recordarem destas duas palavras ao longo da minha intervenção, vão talvez acompanhar-me na ideia, que é apenas uma ideia, que quero aqui partilhar convosco. Uma ideia que é, sim, uma crítica forte ao presente das universidades, mas é uma crítica que não se alimenta de nenhuma no sentido de nenhuma nostalgia pelo passado.
E nesse sentido recordo-me que Michel Serres, o grande filósofo francês, pouco tempo antes de morrer, escreveu um livrinho intitulado Avant c'était mieux. Dantes era melhor. Em que começava por dizer: eu ouço todos os dias à minha volta dizer que dantes era melhor. E andei à procura do que era esse dantes. Para uns dantes era há 50 anos, para outros era há 70, e comecei a pensar: eu que já sou velho, dantes já lá estava. Já fazia parte desse dantes, não é? E posso dizer-vos como testemunho que dantes não era melhor. Antes, pelo contrário. Dantes era muito pior do que é a situação de hoje. E, no entanto, dizia o Michel Serres, esse reconhecimento não pode reduzir a nossa capacidade crítica sobre o presente. Assim dizia o Michel Serres, assim penso eu neste momento perante vós. E quero começar por lembrar, por recordar que dois autores que por razões diferentes muito admiro, usaram palavras idênticas, ou talvez até metáforas idênticas para falar da crise das universidades. O primeiro foi Nuccio Ordine, um filósofo italiano recentemente falecido, amigo que aproveito para homenagear aqui hoje em Coimbra, e que afirmou, recorrendo a Juvenal, que para sobreviverem, para salvarem a vida, as universidades perderam a razão de viver. Perderam a alma, dizia o Nuccio Ordine. No mesmo sentido, se pronunciou recentemente Alberto Amaral, que quero aqui recordar sobretudo como antigo reitor da Universidade do Porto, denunciando, e cito Alberto Amaral, o modelo neoliberal de universidade que surgiu em muitos países desenvolvidos e que deslocou o foco do ensino superior de uma educação liberal, acessível a todos, de banda larga, sem a urgência do tempo, para uma universidade de maior foco vocacional, preocupada com a comercialização e mercantilização do ensino e da investigação em favor da indústria e das empresas. Fim de citação de Alberto Amaral. Tal como Nuccio Ordine, também Alberto Amaral afirma que a alma das universidades tem, por isso, de ser defendida a todo o custo. É na defesa desta alma que eu me dirijo a vocês, que eu me dirijo a esta audiência nos 50 anos da Faculdade de Economia. Obviamente que um e outro, Nuccio Ordine e Alberto Amaral, se estão a referir à reforma neoliberal das universidades. Devo confessar que não gosto muito de recorrer a este conceito, que se transformou num conceito que serve, na verdade, para tudo e para nada, não é? Mas o utilizo hoje, numa Faculdade de Economia, pois aqui este público pode compreendê-lo de maneira exata e precisa. No caso europeu, esta reforma avançou através da chamada Agenda de Modernização das Universidades. A célebre Agenda de Modernização das Universidades, que a partir do final do século XX foi avançando no quadro europeu e que teve dois marcos centrais e dois marcos muito importantes. O processo de Bolonha, obviamente, iniciado precisamente há 25 anos, na Declaração da Sorbonne de 98, e a famosa comunicação da Comissão Europeia de 2006, que tinha precisamente o título A Agenda de Modernização das Universidades. No caso português, é também nesta ocasião, 2006-2007, que se define a dinâmica de modernização, no nosso caso, através de uma fortíssima intervenção governamental. E não é por acaso que a frase mais ouvida ao ministro da época é a famosa
tirada de Miller Guerra, as universidades não se autorreformam. Logo, alguém tem de as reformar. Sobre tudo isto, sobre este período, sobre esta história, o livro do reitor Fernando Seabra Santos, Palavras Ditas, é obviamente um testemunho imprescindível para todos nós. Agora, hoje, perante vós, simplificadamente, resumidamente, talvez até simplisticamente, gostaria de ilustrar esta agenda através de 4 expressões ou de 4 palavras da moda. A palavra empregabilidade, a palavra excelência, a palavra eficiência e a palavra empreendedorismo. No quadro desta agenda, a vida dos alunos é repensada com base na empregabilidade, reduzindo os cursos, diminuindo os tempos, levando mesmo, e volto a citar Alberto Amaral, o novo mantra do ensino superior a transformar os estudantes em consumidores ou clientes, forçando as instituições a garantir a sua satisfação. No caso da vida dos professores, no quadro desta agenda, ela é reorganizada em grande parte em torno da ideia de excelência. Uma excelência baseada num produtivismo académico, com métricas e indicadores produzidos em grande parte por empresas exteriores ao mundo universitário. No caso da gestão ou do governo das instituições, a agenda propõe uma reestruturação através de lógicas ditas de eficiência que submetem, de novo, segundo Alberto Amaral, em texto muito recente, de que submetem o ensino superior à disciplina dos mercados e aos métodos e valores das empresas, redefinindo a educação como um bem privado competitivo. Finalmente, no que diz respeito à relação entre as universidades e a sociedade, esta passa a ser pautada, acima de tudo, pelo princípio de empreendedorismo, assumido principalmente como uma ligação aos negócios, tendo como referência a célebre frase do Nicholas Barr, tendo como referência o valor económico intrínseco das universidades. Já não o valor das universidades para o desenvolvimento económico, mas o valor económico intrínseco das universidades, frase do economista Nicholas Barr, da London School of Economics, que, como sabem, esteve por trás das grandes reformas britânicas do tempo de Tony Blair. Esta agenda de modernização, com estas 4 palavras que eu aqui uso para simplificadamente a resumir, materializou-se em Portugal através da imposição abrupta do processo de Bolonha, através do RGES, do regime jurídico das instituições de ensino superior, com conselhos gerais presididos obrigatoriamente por personalidades externas, com o reitor a ser designado, e cito, por CEO da universidade, e com as famosas fundações público-privadas. Materializou-se também com os acordos com as universidades norte-americanas escolhidas pelo governo e, enfim, num conjunto de outras iniciativas dos anos 2006, 2007, que todos aqui conhecem e conhecem bem. Mas não é sobre esta história que vos venho falar hoje. Não é sobre esta história que vos venho falar hoje, porque quero, sobretudo, pensar no futuro. Nessa terra desconhecida, nessa terra incógnita, nessa terra que é inútil tentarmos prever, mas para a qual, ainda assim, temos de ser capazes de nos preparar. Não vale a pena tentar antecipar o futuro, mas temos de nos preparar para esse futuro. Não vale a pena tentar prever o imprevisível, pois, como escreve em livro recente
o Edgar Morin, a única certeza que temos é a incerteza. A única coisa que podemos esperar é o inesperado e é nesse sentido que devemos pensar o futuro, tanto da educação como, sobretudo, das universidades. E, no entanto, temos de ser capazes de nos prepararmos neste quadro de incerteza, neste quadro de imprevisibilidade. Ao recordar, ao voltar às 4 expressões que partilhei convosco, empregabilidade, excelência, eficiência e empreendedorismo, pergunto-me o que têm estes conceitos ou o que têm estas expressões em comum. O que é que existe de comum entre estas 4 ideias, que são as ideias fortes da agenda de modernização das universidades? E respondo com as 2 palavras que vos pedi para recordarem durante a minha intervenção: o tempo e a diferença. Quer dizer, todas estas expressões, todos estes conceitos têm uma relação curta com o tempo. Fazem parte de uma universidade do tempo curto, de uma universidade que quer ser imediatamente útil, de uma universidade que se pensa no imediato quase instantâneo, no imediato presente, no imediato da empregabilidade dos estudantes, no imediato da excelência produtivista, no imediato da eficiência gestionária, no imediato do empreendedorismo tecnológico. Todas estas expressões têm em comum uma relação com um tempo curto, com uma universidade do tempo curto. Ora, este imediatismo, esta visão imediatista da universidade, contrasta com a visão sensata de uma mulher como a então reitora da Universidade de Harvard, a historiadora Drew Fost, quando precisamente por esta altura se interrogava se a universidade deve ou não prestar contas. O famoso conceito de accountability. Deve ou não a universidade prestar contas do seu trabalho? E respondia, obviamente, que a universidade deve prestar contas do seu trabalho. Mas não apenas, dizia ela, não apenas, nem sequer primordialmente ao presente, deve prestar contas, sobretudo, ao passado e ao futuro. E cito a reitora de Harvard: o nosso tempo é lento e longo. Uma universidade não se mede no tempo curto de um quarto século. Os nossos compromissos são com o intemporal. Parênteses aqui para dizer que é exatamente o que diz o Seabra Santos numa das suas passagens do seu texto, do seu livro. Os nossos compromissos são com o intemporal. E estes compromissos têm resultados que não podemos prever e que muitas vezes não conseguimos medir. Que não podemos prever e que muitas vezes não conseguimos medir. Por um lado, estas 4 palavras, ou ideias, ou conceitos, têm como denominador comum uma relação curta com o tempo. Por outro lado, a diferença. Todas as 4 expressões, ou ideologias, se quiserem, ou conceitos, traduzem a vontade de assemelhar e, num certo sentido, de assimilar as universidades ao mundo social e económico. Para serem modernas, as universidades teriam de se ajustar aos empregos existentes, a uma ciência produtivista, a uma gestão idêntica à das empresas, a um empreendedorismo feito do presente e do imediato. Naturalmente, inevitavelmente, a crítica
a Universidade Torre de Marfim fez-se de novo presente neste momento para justificar e legitimar a Agência de Modernização das Universidades. Num certo sentido, ainda bem, porque ninguém pode defender a universidade corporativa, a universidade de poderes despóticos ou prepotentes, seja pela cátedra, seja pelo carisma, seja por qualquer outro poder. Num outro sentido, ainda mal, porque esta crítica, o recurso a esta metáfora da Torre de Marfim, serviu e serve para diminuir e depreciar a autonomia universitária. Um dos meus autores de cabeceira, não sei se o mais importante, mas certamente um dos dois mais importantes, juntamente com Albert Camus, é o Stefan Zweig. E eu li e reli um dos livros mais marcantes para mim do Stefan Zweig, que foi justamente o último livro que ele deixou inacabado e que ele não acabou devido ao seu suicídio, não é? E um ensaio sobre o Montaigne, e que é um dos livros que mais marcou a minha vida e talvez a maneira como eu procuro estar na vida. Nele, Stefan Zweig explica-nos que foi apenas quando se retirou da vida pública que Montaigne se tornou um autor público. E diz: este recolhimento sobre si mesmo foi para Montaigne como uma partida. Agora que deixou de viver no mundo exterior, começa Montaigne uma vida de ociosidade criativa. É aqui, na sua torre, que Montaigne verdadeiramente se torna Montaigne. É aqui que Montaigne se torna verdadeiramente público. E por isso vos digo que talvez, para sermos úteis, precisemos de dar outros mundos ao mundo e não apenas de repetir o mundo ou de repetir o mundo que já existe. Talvez o destino das universidades não esteja na mão, mas na contramão. Talvez não esteja na corrente, mas na contracorrente. Talvez não devêssemos até esquecer o papel que os goliardos tiveram na criação das universidades na Idade Média. A minha pergunta perante vós é, pois, a seguinte: será que o futuro das universidades está nas 4 expressões de que vos falei? Talvez. Nenhum de nós sabe. Mas será um futuro sem futuro? Porque, nesse caso, as universidades rapidamente se tornarão irrelevantes e facilmente serão substituídas por outras entidades, por outras instituições ou por outras tecnologias, como a IA ou outras quaisquer. Não nego o presente, não nego estas 4 expressões, mas as universidades precisam de se projetar num outro futuro, precisam de projetar um outro futuro. E para isso, volto ao que vos pedi no princípio para reterem na vossa mente, e para isso têm de alargar o tempo e de marcar a diferença. É este o meu argumento hoje. Na verdade, a única ideia que tenho para partilhar convosco. Falemos então, em primeiro lugar, da vida dos estudantes. Precisamos, neste caso, de alargar o tempo e de marcar a diferença. Precisamos de uma concepção mais ampla do que é a educação superior. Precisamos de valorizar a pedagogia da cooperação, a pedagogia do encontro, a importância do trabalho em comum, da relação humana, e tudo isso
exige tempo. Precisamos de compreender que a utilidade do espaço universitário está na diferença em relação a outros espaços sociais. Aqui podem e devem fazer-se coisas diferentes, que não se podem fazer noutros lugares. Experimentar, arriscar, inventar, até mesmo errar, sem sermos derrotados nem humilhados. Se não for assim, meus amigos e minhas amigas, se for apenas para treinar pessoas, ou se for apenas para colocar os estudantes à frente de computadores, então, sinceramente, há muitas outras entidades ou centros que podem fazer melhor o nosso trabalho. E isso já está a acontecer com universidades de empresas, que não são universidades, mas têm o nome. Isso já está a acontecer com universidades virtuais, que não são universidades, mas têm o nome. Na educação superior, ou recuperamos a nossa alma, ou estaremos a caminhar para a irrelevância e facilmente seremos substituídos por outras instituições, por outras entidades, por outras organizações. Falemos agora, em segundo lugar, da vida dos professores e dos investigadores. Também aqui precisamos de alargar o tempo e de marcar a diferença. Nem tudo se decide na última métrica do Scopus ou nos fatores de impacto da Web of Science. Felizmente, parece que ainda há justiça nos céus. E há 2 meses, apenas há 2 meses, fomos iluminados pela história de vida de Katalin Karikó, bioquímica húngara, especializada em mecanismos mediados por RNA, despedida da Penn State University por falta de produtividade e que 30 anos depois ganhou o Prémio Nobel da Medicina, nomeadamente pelo contributo decisivo que deu para o combate ao coronavírus. Na ciência, como na educação, é preciso dar tempo ao tempo. Todos sabemos, todos lemos e fomos surpreendidos, aliás, pelas conclusões de um artigo recentemente publicado na revista Nature, na qual se analisam, o número está certo, na qual se analisam, nas últimas décadas, 25 milhões de artigos científicos publicados nas últimas décadas, para se chegar à conclusão que a queda na proporção de artigos inovadores, segundo as áreas, situa-se entre 92% e 100%. O número de artigos publicados tem aumentado exponencialmente a cada ano. Mas as novidades e as ideias disruptivas e diferentes caem a um ritmo impressionante. As universidades estão a transformar-se em repetidoras, em repetitivas, com cada vez mais artigos publicados e com cada vez menos novidade científica. É um aviso sério. E é um aviso sério para todos nós. É um aviso sério para todos nós. Porque a alma da ciência, a alma da universidade está na ciência e na sua ligação ao ensino. Mas a ciência que se faz na universidade tem de ser diferente da ciência que se faz noutras instituições, noutros centros ou noutros laboratórios. Esta ciência define-se num outro tempo e com uma outra lógica. E se não o percebermos, estaremos a matar a ciência na universidade. Felizmente para todos nós, nos últimos anos, algumas das melhores universidades do mundo têm vindo, finalmente, a substituir os curricula vitae quantitativos, acumulativos, métricos, por curricula vitae qualitativos, a que chamam narrativos no recrutamento e na avaliação dos seus professores. Nos 2 últimos júris,
internacionais em que participei, em universidades dos Estados Unidos da América, os candidatos tinham de apresentar apenas 2 páginas com um texto explicando os motivos da sua candidatura e apresentar ao júri 3 elementos. Podia ser um artigo, podia ser um livro, podia ser outra coisa qualquer. Apresentar 3 elementos do seu currículo relevantes para o posto a concurso. Nada mais, nada menos. Pouco importava tudo o resto. Se tinham publicado 10, 100, 1000 ou 1 milhão de artigos. O que importava era esta análise mais qualitativa, esta análise mais personalizada de uma determinada história, de uma determinada carreira. É um sinal forte de mudanças em curso e de mudanças importantes em curso em algumas das melhores universidades do mundo. Falemos agora, em terceiro lugar, da vida das instituições. Uma vez mais, para dizer, precisamos de alargar o tempo e de marcar a diferença. A visão estreita de uma gestão à maneira privada, copiando essa maneira privada, é um erro. É um erro que atinge a própria ideia de universidade enquanto comunidade de estudantes e de professores. Em Portugal, julgo que não vale a pena recordá-lo porque é tão óbvio, o RGES constituiu um ataque sem precedentes à ideia de uma universidade democrática e participativa. Quando, na sua apresentação pública em Lisboa, no ano de 2007, se equipararam as universidades a empresas e os reitores a CEOs, estava a dar-se um passo perigosíssimo na direção errada. Precisamos, pois, de repensar as universidades como um espaço, e permitam-me utilizar este conceito, de convivialidade. E utilizo o conceito no seu sentido mais profundo, tal como ele foi proposto por Ivan Illich, esse teólogo austríaco que a partir de Cuernavaca foi abanando o mundo, foi proposto por ele há 50 anos e tem tido desenvolvimentos importantes para traduzir a necessidade de uma vida em comum, de um trabalho em comum, que se faz também dentro da universidade. Porque, e na minha apresentação julgo que isso ficou claro, há muitas universidades dentro de uma universidade. Porque o melhor da vida universitária está muitas vezes nas margens, nos movimentos associativos, nas transformações que a partir de dentro passam para fora. Quando pensamos em Coimbra, logo nos lembramos do Manifesto dos Estudantes de 1862, ou da greve académica de 1907, ou da Carta a uma Jovem Portuguesa, ou da crise académica de 69, logo nos lembramos do Teuc, e do CITAC, e do GEFAC, e do Orfeão e da Tuna. Sem estas outras universidades, a universidade não tem sentido. E estas outras universidades precisam de tempo. Não podem ser medidas apenas pelas lógicas gestionárias do momento. E precisam de um ambiente de participação e de liberdade e de uma ideia de universidade que se funda numa construção comum, em comum, convivial, para recorrer ao conceito que quis partilhar convosco. Falemos, por último, estou a aproximar-me do final, da relação com a sociedade, para explicar de novo e repetitivamente a necessidade de alargar o tempo e de marcar a diferença. Porque, repito uma vez mais, a utilidade da universidade está na diferença. Deixem-me citar o antigo reitor de uma das grandes universidades do mundo, o Caltech, o California Institute of Technology, reitor no tempo em que eu fui reitor, e o Seabra Santos também. E que dizia, e todos sabem o que é a Caltech,
Todos sabem que a Caltech é a instituição que tem mais prémios Nobel por metro quadrado no mundo. Todos sabem a dimensão tecnológica e foi por isso que eu quis aqui trazer o testemunho do reitor ou do presidente do Caltech. Somos professores, diz ele. Somos investigadores, diz ele. Não somos gestores, nem empresários, nem promotores de negócios. E continua, e cito, ninguém vem para o Caltech dizendo quero criar uma empresa. Era o que mais faltava. As pessoas vêm aqui para usufruir de um ambiente estimulante, aberto, interdisciplinar, para fazerem investigação fundamental. Se houver descobertas que tenham aplicação, então a comercialização é um benefício colateral. Muito bem-vindo, certamente, mas é um benefício colateral, não é o ponto central da nossa atividade. Esta compreensão é central para não confundirmos o que não pode ser confundido. E referindo-se justamente ao empreendedorismo, uma autora que julgo que já esteve aqui em Coimbra, já esteve em Portugal várias vezes, a Mariana Mazzucato, tem explicado isso de forma brilhante. E cito rapidamente uma passagem do seu texto. As tecnologias mais importantes têm na base ciência financiada pelos governos, feita sobretudo nas universidades, tecnologias de aviação, tecnologias espaciais, semicondutores, internet, poder nuclear, nanotecnologia. O mesmo se diga dos telemóveis inteligentes, microprocessadores, memória RAM, discos rígidos, monitores de cristal líquido, baterias de lítio, GPS, ecrãs táteis. Tudo isso começou nas universidades, através de investigação fundamental. Porque a inovação verdadeiramente radical, diz ela, precisa de um trabalho paciente, continuado, de longo prazo. É esta a missão das universidades. Acolher a ciência sem uma expectativa de resultados imediatos. Depois, claro que esperamos que isso se projete em desenvolvimentos vários, tecnológicos, que têm, obviamente, e ainda bem, uma lógica mais imediata, mais empreendedora, mais comercial. Mas para sermos úteis, temos de ser complementares e não iguais. Se não compreendermos esta diferença, estaremos a comprometer a ideia de universidade como um ambiente único, onde é possível trabalhar num outro tempo e com uma outra lógica. Neste sentido, mais do que empreender, precisamos de publicar a universidade. A fórmula é estranha, publicar a universidade. Utilizo-a no mesmo sentido em que o George Steiner fala da publicação da alma humana. Não encontro outra expressão a não ser a ideia do publicar a universidade, porque em língua portuguesa, como sabem, falta-nos aquela palavra inglesa, a publicness, a qualidade do que é público, não é? Eu ainda fui ao Google Tradutor ver se me davam uma tradução, mas a única tradução que me davam para publicness era publicidade, não é? E não é bem disso que eu quero falar, não é? Quero falar da qualidade do que é público, não é? Publicar a universidade é sublinhar o seu caráter público, a sua presença pública, a sua capacidade de se intrometer na vida da polis, na vida da cidade. É sublinhar o seu papel decisivo para abrir futuros, para dar futuro às pessoas e às sociedades. Agora que me aproximo do final, não gostaria, e peço-vos, que não vejam as minhas palavras como dicotomias entre uma coisa ou outra. Não é uma dicotomia o que eu estou aqui a apresentar-vos. Porque o tempo breve faz parte da escala do tempo longo. O tempo breve também existe na escala do tempo longo. E as 4 expressões da agenda de modernização devem estar nas nossas preocupações, sim, com certeza. Mas se nos fecharmos apenas nelas, estaremos a contribuir para a ruína das universidades. Por isso vos disse uma e outra vez que precisamos de alargar o nosso tempo
e de marcar a nossa diferença. Ainda é possível? A universidade ainda tem futuro? Talvez. Não vos sei responder nem que sim, nem que não. Mas sei que a tragédia da pandemia nos recordou que todos somos dependentes de todos e que temos de valorizar os espaços de produção e de partilha, os espaços de criação de uma vida em comum. E sei que a tragédia das fake news e do negacionismo recorda-nos a importância da ciência e da cultura científica e de uma ciência cidadã e de uma ciência pública. E sei que a tragédia das guerras nos recorda a necessidade de trabalhar para uma sociedade convivial, pois, como nos disse Bruno Latour num dos seus últimos textos, somos todos corpos engendrados, imortais, que devemos as nossas condições de habitabilidade a outros corpos engendrados, imortais, de todos os tamanhos e de todas as origens. O futuro, meus amigos e minhas amigas, está a mudar muito. A modernização das universidades, felizmente, parece ter perdido uma parte, ou até talvez grande parte do seu esplendor. Começam a ouvir-se, felizmente, outros sons e outras músicas. Outros sons e outras músicas que nos lembram a necessidade de reequilibrar as nossas prioridades e, acima de tudo, de erguer as bandeiras essenciais de uma universidade: a autonomia, o conhecimento, a participação, a liberdade e uma ideia de futuro. Não podemos aceitar uma pequena autonomia, medrosa, medíocre, controlada pelas administrações ou pelas avaliações. Não podemos tornar-nos dependentes de poderes de fora, sejam económicos, sejam políticos. Não podemos ceder a uma governança, uma governação contra a participação. Não podemos aceitar, em circunstância alguma, a diminuição da nossa liberdade de pensamento, da nossa liberdade de ciência, da nossa liberdade de palavra. Não podemos fechar-nos num presente apressado que nos desvia da responsabilidade pelo futuro. A criação de novos ambientes universitários implica dar tempo ao tempo. Na educação superior, na ciência, na participação, na vida pública. Sem tempo, as universidades ficarão iguais a todas as outras instituições, sociais, económicas ou políticas. A sua existência passará a ser pautada pelas mesmas regras, pelos mesmos discursos, pelas mesmas prioridades, e nesse dia deixará de haver universidade. Podem achar, talvez, estes propósitos um pouco deslocados de um certo espírito do tempo, talvez mesmo até um pouco destemperados. Talvez. Mas recentemente visitei o Museu Bispo do Rosário, no Rio de Janeiro. Museu dedicado ao Bispo do Rosário, esse artista plástico que passou grande parte da sua vida em instituições psiquiátricas. E aí encontrei uma palavra com uma frase justa quando olhamos para o mundo de hoje. E a frase é: salvem os loucos, que os normais estão acabando com o mundo, não é? Confesso que não me interessa a normalidade, interessa-me a liberdade do tempo, a liberdade da diferença, a liberdade de pensar e de agir num tempo mais longo, a liberdade de ser diferente, a uma liberdade de uma universidade que pensa e que faz o que não se pode pensar nem fazer nas outras instituições. Uma universidade que se dá como principal missão libertar o futuro, isto é,
abrir ao máximo, levar ao limite as possibilidades de futuro dos seus estudantes e das sociedades em que estão inseridas. Uma universidade que é mais do que livre. Uma universidade que é mais do que livre, porque é libertadora. Essa é a universidade que me interessa, a universidade libertadora. Foi dessa universidade que vos quis aqui falar hoje, nos 50 anos da vossa faculdade. Muito obrigado. O nosso aplauso diz tudo. O convite ao professor Sampaio da Nova tinha precisamente esta intenção, que nos deixasse muito inquietos para o futuro da universidade, mas muito vigilantes. Julgo que isso foi plenamente conseguido e vamos encerrar a sessão com as palavras do Sr. Reitor, mas antes gostaria de agradecer uma vez mais ao professor Sampaio da Nova o privilégio que nos deu do seu pensamento há muito estruturado sobre a universidade em sentido amplo e deixou aqui reflexões muito importantes para o futuro próximo desta faculdade, que sempre se pensou muito criticamente, sem presunção, mas sempre atenta às contradições do tempo e das instituições. Nesse sentido, foi muito importante a sua reflexão. Ficamos-lhe muito gratos. Tem a palavra o Sr. Reitor, que nos honra com a sua presença para um comentário final e assim encerramos a sessão. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o Sr. Diretor da Faculdade de Economia, querido amigo, professor Álvaro Garrido. Cumprimentar também o professor Sampaio da Nova, reitor honorário da Universidade de Lisboa. Nós cá temos o reitor emérito da Universidade de Coimbra, os dois reitores aqui presentes, para mais que privaram bastante no tempo em que ambos estiveram à frente das respectivas universidades. Cumprimentar os membros do Conselho Geral presentes aqui, diretores de unidades orgânicas e representantes de unidades orgânicas, presidente da Associação Académica de Coimbra, Sr. Vereador da Câmara Municipal de Coimbra, Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, Sr. Presidente da Fundação Engenheiro António Almeida, Dr. Augusto Aguiar Branco, os parceiros da FEU, que é da Universidade, uma palavra também aos dois centros de investigação residentes, ou mais ligados à Faculdade de Economia, o SES e o SEBER, uma palavra aos antigos estudantes, que hoje são bastantes. Não sei se ainda aqui está o Presidente da Associação de Estudantes, há pouco estava, mas estão bastantes estudantes, inclusive vários do primeiro ano da faculdade, o primeiro ano em que a Faculdade de Economia começou a lecionar o curso, alguns, enfim, que tenho a honra de ser amigo. Aos colegas da Faculdade de Economia, docentes, investigadores, corpo técnico, aos estudantes, enfim, como eu estou aqui no final de uma sessão, começou às 2h15, aos estudantes, que agora já são menos, e às claques, porque havia aqui claques de estudantes, enfim, e às minhas senhoras, meus senhores em geral, a todos, muito obrigado pela vossa presença e os meus cumprimentos. Enfim, é uma maldade o dia de hoje para mim, porque isto começou, a celebração começou às 2h15, teve aqui, enfim, um conjunto de atividades próprias de uma celebração do aniversário de uma faculdade, e eu não fechei essa sessão, e agora calhou-me falar a seguir ao professor Sampaio da Nova,
o que é manifestamente difícil, porque a sua conferência, a partilha dos seus pensamentos, brilhante como sempre, e que eu pessoalmente admiro profundamente, enfim, torna irrelevante o que eu diga, por um lado, irrelevante a todos os níveis, diria eu quase. E, portanto, vou tentar fazer o melhor que posso, sabendo que, por muito que faça, não consigo, obviamente. E nem quero, por amor de Deus. Tentarei ser curto para não estragar nada, para estragar o mínimo possível. Desde logo, e como é natural, dar os parabéns à Faculdade de Economia, hoje é o aniversário, é o 51º aniversário, mas também dizer à Faculdade de Economia o quanto nos orgulhamos e contentes estamos na Universidade de ver uma faculdade que celebrou os 50 anos de forma tão dinâmica e enfim, com tempo, porque foi o ano todo. E, portanto, marcou a diferença. Foram muitas as iniciativas durante este ano, muitas e boas, não é? E, portanto, eu queria felicitar o Sr. Diretor e toda a comunidade da Faculdade de Economia por esse facto, pela diversidade de iniciativas, pela qualidade das iniciativas e pelo empenho que foi colocado em festejar meio século da Faculdade de Economia, que, como foi dito pelo Sr. Diretor na apresentação do livro, dos 50 anos, tem uma história já muito interessante e com, diria eu, algumas componentes que não são do conhecimento geral e que vale a pena, certamente, ler para poder perceber até o momento onde estamos e o que foi preciso fazer para cá chegar. O momento onde estamos não é um momento famoso a nível nacional, como sabem. Ao nível já lá vou, daqui a nada, porque acho que devo dar até cola-se um bocadinho àquilo que disse o professor Sampaio da Nova. Mas em relação à Faculdade de Economia, como foi perceptível a partir das palavras do Sr. Diretor, a Faculdade de Economia tem feito um trabalho fantástico nos últimos anos, alguns anos já, de reforma pedagógica. Nós temos também trabalhado conjuntamente na questão das infraestruturas. Nós hoje temos, de facto, várias obras, algumas concluídas, outras que já deviam estar concluídas, mas, enfim, estão em conclusão. Outras que se irão iniciar e que darão à Faculdade de Economia uma expansão muito maior. Enfim, também o projeto do novo edifício para a pós-graduação de um terreno que foi comprado e que, enfim, também estará, penso eu, a andar, além de um edifício que irá nascer e que é aqui perto, que será uma nova residência universitária, Luís de Camões, aqui ao pé das Cantinas Vermelhas, e que irá trazer à volta de 180, 170 e tal, 80 camas aqui para esta zona de proximidade da Faculdade de Economia. Portanto, eu creio que a Faculdade de Economia, felizmente, está a andar bastante bem. Houve alterações, introdução de alterações já em setembro a nível pedagógico. A nível de organização da faculdade, nós temos vindo a falar, as coisas estão com, penso eu, um bom nível de organização, dentro das autonomias, naturalmente, científica e pedagógica que existem na nossa universidade, da unidade orgânica, e, portanto, eu diria que espero que assim continue, que o diálogo continue a prevalecer, e tem prevalecido, e consigamos dar à Faculdade de Economia aquilo que ela necessita, aquilo que ela merece e aquilo que ela precisa para que a sua missão seja cumprida em condições. Dito isto, enfim, e agradecendo naturalmente o convite para estar aqui no aniversário, que é sempre com gosto que venho, e na entrega dos prémios, que eu acho que é sempre uma iniciativa muito interessante, iria dar uma breve, enfim, falar umas palavras, porque eu creio que se cola um bocadinho com isto que o professor Sampaio da Nova falou. A universidade ainda tem futuro, ou que futuro tem. Efetivamente, nós estamos a passar por um momento muito complicado. Não são as universidades que estão a passar, não é ensino superior, acho que é o país e o mundo. Eu só por curiosidade, um dia destes, por curiosidade, passou à frente, e nós hoje somos 8.000 milhões no planeta, e estava lá a possibilidade de saber quantos éramos à data do nascimento de cada um. Quando eu nasci, e não tenho 120 anos, eram 3.500 milhões. Portanto, uma diferençazita, digamos assim, não é? E, portanto, esta diferença trouxe e traz e trará consequências que
se revelam também, enfim, na sociedade em geral e no ensino superior e na ciência em particular também, como é óbvio. Agora nós estamos num momento do país, e agora falando só no ensino superior, na ciência e tecnologia, estamos num momento em que o Governo, o atual, que ainda está em funções, o Ministério, introduziu uma forma diferente de financiamento daquela que era a anterior. Enfim, não vou comentar nada disto, porque enfim, tem um emprego científico em cima da mesa, com várias vertentes ao mesmo tempo. Uma delas, que a mim parece do outro mundo, que é ter metido 20 milhões de euros no orçamento de 2024, sem saber exatamente para quê. É exatamente assim, como eu estou a dizer. Enfim, um programa que é o FCT Tenure, que também vamos ver como é que vai ser feito, e com uma avaliação das unidades de investigação, vamos ver quando é que começa e quando é que acaba, para além de uma coisa que está a ser feita também pelo professor Alberto Amaral, coordenada pelo professor Alberto Amaral, que é a revisão do RGES, que sabe-se que é uma coisa que sabe-se quando começa, mas não se sabe quando acaba, nem como é que acaba. E eu tenho algum receio que não acaba assim muito bem. Mas é só uma questão de prudência. Sendo certo que a palavra-chave nisto tudo, e que entronca naquilo que o Sr. Professor apresentou, é a questão da autonomia. A autonomia aqui, para quem não está muito dentro das questões de gestão a todos os níveis das instituições de ensino superior, não se apercebe da perda de autonomia que tem havido ao longo dos últimos anos. E há várias formas de perder a autonomia, que eu não vou agora aqui dissertar sobre isso, mas há várias formas de perder a autonomia, sendo que a verdade é que a nossa autonomia tem sido cada vez mais coartada. Claro que o que aconteceu com o RGES trouxe problemas acrescidos. É bom lembrar e enfim, fazer. Não é irrelevante perceber que das universidades do nosso país, e das grandes especialmente, não é? Há duas que não são do regime fundacional, e são precisamente Lisboa e Coimbra. E o movimento que agora existe em relação ao RGES, digamos, à abordagem de olhar para o RGES, o que é que se muda e o que é que não se muda, obviamente que a tendência para o fundacional está a ganhar terreno. E, obviamente, na minha opinião, que quanto mais entrarmos na discussão de regime fundacional, menos tempo e diferença nós teremos à nossa frente. A Universidade de Coimbra tem mais de 7 séculos e a Universidade de Coimbra tem que ter, de futuro, mais de 7 séculos. E, portanto, tem que se manter com padrões em que o tempo tem de ser o seu tempo, o tempo que nós necessitamos na universidade. E não podemos andar a correr atrás de novidades, ou de modas, ou de modernices. Isso não deve ser o nosso pensamento, como não é certamente o da Universidade de Lisboa. É visível olhando para o que está a acontecer no país, não é? E um dos problemas maiores que nós temos, eu diria, o grande problema que nós temos no ensino superior, naturalmente que a sociedade mudou muito, já estava a mudar muito, com a pandemia mudou ainda mais. Hoje em dia, os mais jovens não conseguem ou não têm o mesmo tipo de abordagem sociológica que nós tínhamos. Nós, quando digo nós, é antes da pandemia, não estou a falar das pessoas com mais de 50 ou 60 anos, não é isso, estou a falar antes da pandemia. Eu tenho 2 filhas, uma tem 32 anos, outra tem 26, e, portanto, a educação é igual, foi igual lá em casa, e elas têm uma diferença enorme na forma como se comportam, para além da personalidade, naturalmente, mas nota-se a diferença que existe, e, portanto, é uma diferença marcante, e que as novas gerações, então, ainda é bastante mais... Aliás, já há doenças ligadas aos telemóveis e aos jogos, essas coisas todas, não é? Portanto, nós chegamos a esse ponto. E, portanto, nós temos, de facto, diferenças sociológicas que nos obrigam a acompanhar esse trajeto. Agora, parece-me um bocado idiota a ideia de que, até há uns tempos atrás,
era o culto de dar o telemóvel à criança quanto antes, assim que soubesse pegar no telemóvel, e agora, pelos vistos, de repente perceberam-se que era melhor não haver telemóveis nas aulas, nas escolas, quer dizer, são os extremos, não é? E, portanto, eu creio que, em geral, na sociedade, muitas vezes, faz falta equilíbrio e bom senso, mas há aqui um aspecto que eu gostava de referir em relação àquilo que disse o professor Sampaio da Nova, que o fez com algum esforço, eu já percebi que andou a tomar várias mesinhas, felizmente não tomou xarope de cannabis. Para quem não percebe a piada, eu sou farmacêutico de profissão. Formação. Mais formação do que profissão. Mas creio que a questão principal é esta, e que é a inexistência, na minha opinião, e posso estar absolutamente errado, e estar a ser injusto, e peço desculpa por isso, que é, não há atualmente um pensamento para a ciência e para o ensino superior. Lamento, mas não há. As coisas jogam-se em tabuleiros diferentes, tabuleiros de interesses de outro tipo. E alguns foram bem referidos pelo Sr. Professor, económicos, financeiros, influências, essas coisas todas, mas também interesses que têm a ver com coisas que às vezes não nos apercebemos, como interesses eleitorais, de interesses ao nível da captação de dinheiro, de distribuição de fundos comunitários, etc. Tudo isto está em cima da mesa ao mesmo tempo. E, portanto, nós estamos num momento em que a politiqueira, permitam-me a expressão, se sobrepõe ao pensamento e ao pensamento estratégico que deve haver para uma área tão relevante para a comunidade, para a sociedade, como é a do ensino superior, por todas as razões que o Sr. Professor fez referência. E, portanto, eu creio que a conferência do Sr. Professor Sampaio da Nova fechou com chave de ouro esta celebração dos 50 anos da Faculdade de Economia, e felicito novamente a Faculdade de Economia, e penso que é fantástico. E há coincidências danadas. Eu, há pouco, quando cheguei, tive a oportunidade de trocar umas palavras com o meu querido amigo e nosso colega Carlos Fortuna, e estávamos, pronto, a falar banalidades, digamos assim, entre amigos, e ele usou uma expressão que eu acho que se adequa muito àquilo que o Sr. Professor aqui transmitiu, que é a preocupação, ou pelo menos uma preocupação, um dito popular, pelo menos em parte do nosso país, de ir devagar para fazer rápido, que se conjuga com o prémio que hoje aqui foi atribuído à melhor tese de doutoramento, do entre o perfeito e o possível. Eu acho que é um bocado entre o ir devagar para fazer rápido e entre o perfeito e o possível que nós temos que encontrar o equilíbrio para aquilo que será o futuro das universidades, porque eu acredito que tem futuro, como é óbvio, eu pelo menos acredito que tem futuro, não será exatamente igual ao que era há 20, 50 ou 100 anos, mas tem futuro, porque não vejo exatamente como é que uma sociedade sem produção de conhecimento conseguirá ultrapassar os problemas que muitos deles que já se anunciam e outros que irão aparecer porque faz parte da dinâmica dos tempos. Por isso, eu queria terminar agradecendo a conferência do Sr. Professor Sampaio da Nova, agradecendo o convite da Faculdade de Economia para estar aqui no seu aniversário e agradecendo e felicitando a Faculdade e desejando, naturalmente, que continue no seu caminho e que continue a contar muitos e muitos anos de sucesso, que é isso que nós queremos para a Faculdade e para a Universidade. Muito obrigado.